Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira. Nós vamos aí prosseguir, retomar. Hoje eu quero ler 2 capítulos para a gente voltar a se atinar para esse livro de Isaías, o capítulo 47 do livro de Isaías. Pastor, qual é o propósito do capítulo 47? É anunciar aqui o julgamento da Babilônia e sua queda eminente. Então ela vai cair por terra, hein? Então, do verso 1 ao verso 3, olha o que diz aqui as escrituras sagradas do livro de Isaías 47. Diz assim, no verso 1 e 3, desce, senta-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono. Filha dos babilônios, você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse o riacho. A sua nudez será exposta e a sua vergonha será revelada. E eu me vingarei, não pouparei ninguém. Então diz as escrituras sagradas que a Babilônia, ela vai cair por terra. Então mostra que o juízo de Deus sobre a Babilônia, o capítulo 47, ele já começa descrevendo a humilhação da Babilônia. E o que ele está aqui nos mostrando aqui, o profeta Isaías, nesta figura de linguagem aqui, é que a Babilônia será despojada de sua glória e do seu poder. E é isso que está escrevendo aqui, está escrito no verso 1 ao verso 3. O verso 4, Deus ele fala aqui da arrogância e da autoconfiança da Babilônia, que pensava que sempre seria uma rainha eterna. Então, quando você lê lá no verso 9, você percebe isso de uma forma tão clara, do verso 9 até o verso 15, que a Babilônia foi uma das maravilhas do passado. Então, uma cidade potentosa, uma cidade que tinha de tudo. Então, aqui o capítulo vai destacar aqui a futilidade da feitiçaria e da astrologia em que a Babilônia confiava, afirmando que estes conselheiros não serão capazes de salvá-la, a sua cidade. Então, não coloque a sua confiança na astrologia nem na feitiçaria. Você veja que isso não é de hoje. Isso já vem do passado, de muitos anos atrás. E quantas são as pessoas que colocam a sua confiança na astrologia, na feitiçaria? Mas Deus está falando, confia em mim. Deus está falando aqui, confia em mim, porque eu sou o seu libertador. Então, muitos colocam a sua confiança na feitiçaria, na astrologia. Então, isso não é algo novo, que já vem lá de trás. Então, a mensagem de Deus aqui é clara. A mesma mensagem de Deus no passado também é a mesma de hoje. Então, ele vai aqui declarar destruição sobre a Babilônia e fala que da destruição é certa, irrevogável. Então isso é muito forte. No verso 10, ele ensina aqui, o ensino é forte para a pessoa arrogante, orgulhosa, pessoa cheia de si, que acumulou muito dinheiro, então acha que o seu conhecimento, acha que o seu dinheiro, então ela nunca vai cair. Não, nunca vou cair. Eu tenho meus status, eu tenho meu nome, eu ajuntei dinheiro, então eu nunca vou cair. Então essa mensagem aqui nos mostra que a Babilônia foi o maior império até o momento. Era uma maravilha do mundo, ela dizia assim que nunca ia cair. Então diz a Bíblia, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, quem é aquele que nunca vai cair? É aquele que se humilha,
é aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus e sabe que em qualquer momento ele pode cair. Se não for a graça e a misericórdia de Deus para sustentar ele, ele vai cair. Ó Deus, firma os meus pés, firma os meus passos. Não permita que eu venha olhar para a direita nem para a esquerda, mas seja comigo. Isso é muito forte, ele se humilha. O orgulhoso, ele confia nos seus status, no seu dinheiro. O orgulhoso, ele confia em si próprio. Mas o humilde, ele se volta para Deus. E o orgulhoso vai ser envergonhado. E o capítulo 48, ele vai repreender aqui Israel pela sua obstinação e anunciar a redenção futura. Então começa aqui chamando Israel para ouvir as promessas. No verso 1 até 8, olha o que diz aqui do verso 1 até 8 do capítulo 48. Escute, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vêm da linhagem de Judá, e diz assim, e vem da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor, invoquem o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão, não em verdade e retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E predistes há muito as coisas passadas. A minha boca as anuncia e os fiz conhecidas. Então, repentinamente agem e elas acontecem. Pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era um bronze. Por isso não a contei. E você e essas coisas antes que acontecesse, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minhas imagens de madeira e os meus deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas. Olhe para todas elas. Você não irá adquiri-las? De agora em diante, eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso, você pode dizer, sim, eu as conheci. Amém? Então, aqui do verso 1 ao verso 8, isso aqui está claro, né? Então, pessoas que invocam a Deus, pastor, me dá um exemplo. Elas invocam a Deus dia de domingo, vai para o culto, participa do culto, adora a Deus, fala que ama a Deus, mas não tem retidão de coração. Só vai mesmo à igreja por desencargo de consciência. E quando termina o culto, é como se nada tivesse acontecido e continua fazendo as mesmas coisas. Então, os olhos de Deus não olham só para isso, olham para isso, mas não só para isso. Deus olha para a retidão e a sua obediência. Amém? Então, ele olha para esse momento, mas não só para esse momento. Ele olha para a sua vida. Então, do verso 9 ao verso 11, Deus lembra a Israel de suas profecias para lembrar das profecias passadas. Deus pede para a gente esquecer o passado, não lembrar das coisas passadas, mas Deus também fala para a gente lembrar das promessas que Ele tem para a sua e para a minha vida. E fiel foi aquele que fez a promessa. E a promessa ela vai se cumprir e isso é algo glorioso. Então, isso aqui é muito forte, né? Então, ele continua aqui no verso 11, que diz assim, 48, no verso 11, diz assim, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo já seja defamado? Não direi minha glória em nenhum outro. Escute, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Amém? Deus é Deus. Aqui ele fala toda a sua grandeza.
a sua soberania. Então ele promete tudo aquilo que ele promete, ele vai cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Aqui ele fala da rebeldia de Israel, que viraram as costas, o povo que virou as costas para Deus. E isso daqui é algo terrível. E ele continua aqui no verso 17 ao verso 19. Deus exorta que o povo a ouvir e obedecer os seus mandamentos, e Deus oferece paz e prosperidade àqueles que o seguem. No verso 19, a promessa de Deus é algo glorioso, a promessa que um dia Deus fez para Abraão. Eu vou ler o verso 19, mas aqui ele termina com a promessa de libertação e para que o povo viesse sair da Babilônia, porque passaram-se 70 anos e houve uma libertação, mas muitos queriam ficar ali na Babilônia. Era uma cidade que tinha de tudo, principalmente os prazeres da carne, Então, o povo era liberto do cativeiro, era para eles voltar para Israel. Por isso que o Espírito Santo e por isso que Deus faz você lembrar das promessas que um dia Deus fez. E as promessas Deus vai cumprir. No verso 19 diz assim: seus descendentes serão como uma areia, os seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais serão eliminados, nem destruídos diante de mim. Amém? Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônicos. Anuncie isso com gritos de alegria e proclamem, enviem-os até os confins da terra e digam: o Senhor resgatou o servo de Jacó. Fujam da Babilônia, saiam da Babilônia. A promessa que Deus fez para Abraão, hoje ele está fazendo para todos nós. E aqui nós terminamos mais esses 2 capítulos da Bíblia. E amanhã, quinta-feira, vamos voltar com toda a força. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até mais.